Ansiedade e depressão, dois males do século XXI que tendem a acometer a grande maioria da nossa população. Olá, eu sou Joel Adriano Maciel, escritor, autor do livro Reinvenção Pessoal, dentre outras 15 publicações já disponíveis no mercado. Tanto a ansiedade quanto a depressão são considerados problemas do século XXI em função da conjuntura em que nós estamos vivendo atualmente. Todos nós somos expostos cotidianamente a um quantitativo gigante de estímulos, sobretudo através das redes sociais, das grandes mídias e através também da propaganda convencional que nos leva a desejar ou até mesmo a temer possibilidades futuras. Então a ansiedade ela está muito relacionada àquilo que tememos em relação ao futuro. Já a depressão correlaciona-se aos sonhos não realizados, às mágoas não curadas, às questões pendentes do passado que não foram atendidas a tempo. E é por isso que mais de 70% dos idosos passam a ter, a partir de um determinado período da sua existência, algum grau de depressão, porque está relacionado à questão do seu histórico do passado. Esses males também estão muito relacionados ao mundo competitivo que nós vivenciamos. Nós tínhamos, para sermos felizes no passado, um conjunto de preceitos. Você ter casa, carro, um trabalho, uma família era mais ou menos o suficiente. Hoje, com a sociedade mais competitiva e com mais ofertas de possibilidades de consumo, as pessoas entendem que para poderem serem felizes precisam ter e adquirir determinados bens além daquilo que possuem. As próprias organizações têm as suas metas a serem atingidas e também nos leva muitas vezes nas grandes cidades com a pressão do trânsito, do estresse, das metas a serem atingidas, do estudar que deixou de ser parte da vida para se tornar parte de toda a nossa existência. Nós temos que estudar e nos atualizar o tempo todo. Então esse conjunto de elementos, e sobretudo para a geração que ainda precisa cuidar dos seus antepassados e ainda dos seus herdeiros, que é a chamada geração sanduíche, quando você está prensado em relação ao passado que precisa do seu cuidado e atenção, e o futuro que não sai de dentro da sua casa e está precisando também da sua atenção, aumenta ainda mais a densidade do estresse. Estudos que publicamos no livro Ciência da Felicidade mostram que se nós pensarmos no período de faixa etária, há um vale, um cume, se nós formos projetar, do ponto de vista etário. Nós tendemos a iniciar a nossa existência com um nível de satisfação subjetiva, tecnicamente felicidade, que à medida em que o tempo vai passando e nos aproximamos da meia-idade, com o aumento das nossas responsabilidades e demandas, de estudar, produzir resultados, ser eficiente, competente, filhos para cuidar, pais e mães que demandam sua atenção para conosco, há a tendência de que a gente tenha uma curva de queda do índice de satisfação e felicidade, para que depois, na terceira idade, tende, falamos aqui em termos estatísticos, a se expandir. Então, todo esse conjunto de elementos que na nossa sociedade se apresenta ajuda a criar tanto a ansiedade, medo para o futuro especialmente, quanto a depressão. Dentro desse particular, é importante que se diga que as nossas crianças hoje são as mais ansiosas de todas as gerações que já colocaram os pés sobre a face da Terra. E o motivo está no dispositivo que talvez você esteja me assistindo nesse momento. Os aparelhos celulares, eles são altamente estimulantes por conta das cargas de dopaminas que descarregam no nosso organismo em função do acesso a vídeos, a conteúdos, a estímulos dopaminérgicos, ou seja, a dopamina que o nosso hipotálamo descarrega no nosso organismo, que gera uma sensação de bem-estar. E com isso, temos uma outra problemática já para não só crianças, mas para a vida adulta também. Nós vivemos em uma sociedade que se apresenta pelas redes sociais com um conjunto de filtros. Quem assiste a vida dos outros através das redes sociais só vê coisa boa, só vê gente feliz, só vê pessoas que aparentam não ter problemas. E eu sei, você sabe, nós sabemos que isso não é verdade. Ali está um recorte de um instante, de um momento que essa pessoa está vivendo e que sim, pode ser feliz e que bom que o seja. Mas quando termina esse momento, há uma vida real por trás. Há um conjunto gigante de problemas a serem enfrentados e todos nós os possuímos. E muitas vezes, quem se ilude ao enxergar apenas o lado bonito
que as outras pessoas apresentam pelas redes sociais, não se dá por conta que elas também têm contas a serem pagas, problemas a serem resolvidos, dificuldades nos negócios, problemas econômicos, etc, etc, etc. Bem-vindo à sociedade humana, nós fazemos parte dela. Então, muitas vezes, algumas pessoas acham que estão perdendo de viver a vida porque enxergam os outros indivíduos fazendo viagens, desfrutando, vivenciando, e eles olham para si, para o espelho, e percebem que a sua vida está passando e que eles não estão tendo a vida maravilhosa que outras pessoas apresentam nas redes sociais. Isso ajuda a criar ansiedade. Há hoje uma proposta, em especial para as crianças, de detox tecnológico, ou seja, a ausência da exposição a um quantitativo gigante de dispositivos hoje que geram descargas dopaminérgicas no nosso organismo. E por que isso? Por um motivo muito particular. Pela primeira vez na nossa história, nós estamos criando uma geração para a sociedade de crianças altamente ansiosas, incapazes de prestar atenção numa aula expositiva convencional. E por quê? Porque não tem graça. Elas consideram enfadonho ter que sentar para escutar um adulto falar. Até rimou. Mas esta condição enfadonha se dá por conta da carga de estímulos gratuitos que eles recebem. Vejam, toda a história da humanidade, nós atingíamos sensações dopaminérgicas, sensação de bem-estar, mediante uma conquista, mediante a colheita de um fruto, mediante um esforço feito. Hoje, a dopamina está à disposição, zero de esforço, sem nenhuma contrapartida. E isso cria uma geração de inertes, uma geração incapaz de ser resiliente, uma geração incapaz de fazer qualquer coisa para obter algum resultado, porque ela tem uma descarga dopaminérgica à sua disposição quando e na hora em que quiser. Então, o que os psicólogos estão propondo, sobretudo nos Estados Unidos, no Canadá e alguns na Europa, é de que a gente faça uma retirada desse excesso. Não é o corte, porque a tecnologia é importante, necessária, precisamos dela, é um instrumento de trabalho, mas que se diminua essa carga. A criança, sobretudo, precisa experimentar o tédio. Você vai me chamar de louco, mas se ela não experimentar o tédio, ela não vai ter atenção para uma leitura, atenção para fazer uma conta. Ela vai perder a atenção e o entusiasmo. E se nós só ofertarmos a ela o que ela quiser, que é o que muitas famílias hoje fazem, isso é deseducação, porque a vida não é assim. A vida vai nos ofertar o que queremos e o que não queremos também. E esta restrição dopaminérgica serve para nós adultos também. Nós precisamos viver momentos em que nós não estamos sendo estimulados o tempo todo, para podermos encontrar o nosso eu pessoal, para fazermos as nossas reflexões. Você conhece alguém que senta para refletir, para estudar, para ter as suas próprias visões sobre a realidade, para analisar o seu próprio pensamento? Nós não fazemos isso, recebemos tudo mascado pela internet. Alguém pensou e descarregou e a gente aceita aquilo como sendo verdade. Com isso, nós não criamos sociedade, nós criamos rebanho. E a nossa juventude de hoje, as nossas crianças que não são estimuladas a pensar apenas em consumir produtos prontos, que muitas vezes é mais fácil entregar para a babá eletrônica que está ali, oferecendo satisfação e prazer. É muito mais trabalhoso a gente ter que ensinar, ter que educar, ter que cobrar responsabilidades, porque ali na frente eles vão encarar um mercado e o mercado vai dizer para eles o tanto quanto eles valem efetivamente e não o quanto papai e mamãe acham que eles são maravilhosos. Então, nos cabe, sim, revermos alguns procedimentos que nós temos no nosso cotidiano, porque tudo que é demais faz mal. Até água em excesso mata. Afogado, mas mata. Então, os excessos é que é o problema, e não as possibilidades advindas das novas tecnologias, que são maravilhosas, são muito importantes, e sim nos levam a aprender. A questão está no equilíbrio para que a gente possa evitar os gatilhos que produzem a ansiedade, os gatilhos que produzem até mesmo, por que não, a própria depressão. Para que você possa melhor compreender o que está por trás da realidade, porque nem sempre basta apenas rompermos com alguns estímulos, muitas vezes se faz necessário um tratamento, o entendimento dos porquês da ansiedade, nem sempre ele vem dos estímulos tecnológicos. Existem pessoas que não são tecnificadas, pessoas que mal e porcamente acessam esses dispositivos e são ansiosas. E esta ansiedade pode estar relacionada a uma demanda do passado, possivelmente relacionado à infância, quando talvez
a criança percebeu que para ter valor tinha que necessariamente fazer algo, tinha que trabalhar, tinha que entregar algo. E isso gera uma consequência no médio e no longo prazo. Então, muitas vezes é necessário que haja uma descoberta, um diagnóstico mais apropriado para se tratar ambas as situações. Não é tão simplista quanto apenas fazer algum procedimento de restrição tecnológica. No livro Reinvenção Pessoal, eles convido para fazer a sua leitura, nós tratamos deste assunto e trazemos algumas técnicas para que se possa rever os nossos procedimentos cotidianos, as nossas rotinas, as nossas estratégias para produzirmos as mudanças necessárias. Recomendo, compre o seu Reinvenção Pessoal junto ao Instituto Inovação.